Mas há algo que tem uma extrema dificuldade em morrer. Morre com muita dificuldade. E creio mesmo que não chega a morrer nunca, porque mesmo muito tempo depois ainda aparecem manifestações. E aquilo que morre com mais dificuldade é a cultura. A cultura pode parecer, a cultura de um povo, a cultura de uma comunidade, a cultura de uma coisa que está alicerçada, construída sobre séculos ou milénios. Aquilo existe. As pessoas podem não pensar nisso, mas elas estão feitas dessa cultura. Tentar, como aconteceu no caso da Jugoslávia de Tito, unificar todas essas diferenças numa região em que, pelo contrário, nos Balcãs, em que, pelo contrário, foi sempre, e desde a memória histórica, que sempre os Balcãs foram uma fonte de conflitos. E porquê? Em primeiro lugar, enfrentamentos religiosos. Há que lembrar que as religiões nunca serviram para nada. Digo isto assim com esta tranquilidade. Porque nunca serviram para aproximar as pessoas. Nunca. As religiões serviam sempre para enfrentar pessoas e pessoas. Ainda hoje, chegando ontem a São Paulo, vindo do aeroporto, passando numa avenida, olhando assim, à minha esquerda vi um cartaz sobre uma porta que dizia o seguinte: Igreja de Cristo, fundada em Jerusalém no ano 30 DC. No ano 30 depois de Cristo. Quer dizer, aonde pode chegar o engano, a mentira, o logro, como nós dizemos em Portugal, e não sei se vocês também dizem aqui, o conto do vigário. Opa, claro. O conto do vigário, que se anuncia uma igreja chamada Igreja de Cristo e que se está a dizer ali que essa Igreja de Cristo foi fundada... Antes do cristianismo. Não antes, foi fundada quando Cristo tinha 30 anos. Pois é. Portanto, fundou, passados 3 anos, ou 2, ou o que é que foi, morreu. 3 anos antes dele morrer. 3 anos, fundou aquela igreja. E que aparece, segundo creio, pela primeira vez no Brasil e via em São Paulo, Igreja de Cristo, fundada, e depois com esta coisa, fundada em Jerusalém, para que não haja dúvidas, fundada em Jerusalém no ano 30 depois de Cristo. O que é um pouco estranho, porque Cristo só começa a ser Cristo depois de morto. Cristo bastante tempo depois. Significa o ungido. Ele é simplesmente Jesus. Isto é só para dizer que, à sombra dessa necessidade de transcendência e de eternidade que vive nas pessoas, a teia de mentiras que se arma chegou em São Paulo, pelo menos, ao máximo que eu tinha alguma vez podido imaginar que acontecesse, e não imaginaria, porque para saber foi preciso encontrá-lo. Eu não imaginaria que em algum lugar fosse possível encontrar um letreiro como este. Não tem nada a ver com a crença, com a fé de cada um, mas a fé e a crença têm que respeitar ao menos o bom senso. Que ao menos que respeitem o bom senso. Um bom senso histórico, pelo menos. Um bom senso histórico, pelo menos. Então, diante disto, o que é que se espera? Se toda a vida humana está tecida de pequenas e grandes mentiras, se a mistificação, digamos, das pessoas, se tudo isto é feito desta forma, se a riqueza está distribuída como está, que parece quase ofensivo chamar de distribuição a isto, não? Eu diria concentração. Se estamos agora, enfim, perante esse acontecimento, pelo visto, extraordinário e definitivo, que é a globalização económica, a que eu chamaria, sem nenhuma dúvida, capitalismo autoritário. E talvez mesmo consideraria eu a globalização económica uma nova forma de totalitarismo. Jô Soares pensa nisso. A globalização económica é uma nova forma de totalitarismo, que não precisa nem de polícias, nem de prisões, não prende ninguém, não faz censura aos jornais, nem às televisões, nem às rádios, mas está aí. Pensamento totalizado, pensamento único, falta de pensamento, laminação das consciências, redução da espessura das consciências. Estamos todos a pensar a mesma coisa e, sobretudo, deixamos de dar trabalho a uma coisa que levou milénios, mil e centenas de milhares de anos a formar e que se chama pensamento.